Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio da Station Comics. E antes de começar a análise propriamente dita a estes dois livros, quero anunciar que a Station Comics agora faz parte de o projeto de associados da WUC, e então vocês podem ajudar o canal comprando livros na WUC, utilizando o link que está na descrição, e assim eu poderei trazer mais livros para análise e até fazer mais giveaways, que é uma coisa que também já não faço há algum tempo. No episódio de hoje eu vou fazer a análise aos últimos dois livros que eu recebi da editora Arte de Autor. O primeiro aqui temos Verões Felizes, volume 3, e temos aqui o Apesar de Tudo, do Jordi Lafebvre, que é uma obra em que o artista se estreia tanto no argumento como na arte, ou seja, como um artista a solo. Aqui em Apesar de Tudo temos uma história de amor entre estes dois personagens, o Zeno e a Ana, e esta história é interessante porque estes dois personagens reencontram-se passados os 37 anos da última vez em que eles estiveram juntos para iniciar uma história de amor. Eles já estão, digamos, numa fase avançada da sua vida. O interessante é percebermos como é que estes dois personagens chegaram até este ponto, e então temos uma narrativa que não é muito convencional na banda desenhada, que é uma narrativa que é feita ao contrário, ou seja, nós aqui começamos com o reencontro deles no capítulo 20, e à medida que vamos passando para o próximo capítulo, que na verdade é o capítulo anterior, ou seja, o 19, e depois é o 18, e depois é o 17, até chegarmos ao primeiro, vamos descobrir qual foi a trajetória destes personagens. Falando agora um bocadinho destes personagens, a Ana, ela é uma mulher que é dona de si mesma, que tem uma força de vontade muito grande, e ela é a presidente da Câmara de uma cidade. E ao longo do volume nós vamos percebendo o trabalho que ela teve naquela cidade, vamos também conhecendo a família que ela tem, porque ela, apesar do Zeno ser o seu grande amor, ela construiu uma família, teve filhos, teve netos. E por outro lado, o Zeno, ele abandonou a cidade, foi viajar de barco pelo mundo, enquanto desenvolvia também a sua tese, na qual ele acreditava que era possível viajar no tempo, e nós vamos descobrir se ele de facto conseguiu provar essa tese ou não. O final da história eu acho que é absolutamente fantástico, não estava nada à espera de perceber como é que estes personagens se conhecem, e sem dúvida que foi muito recompensador. E toda esta história é muito interessante porque tem essa narrativa, como eu disse, ao contrário. Para quem gosta de cinema, para quem conhece o filme Memento do Christopher Nolan, esse filme tem duas narrativas, uma a preto e branco, que tem uma ordem sequencial, e tem outra a cores, em que a história é tal como aqui no Apesar de Tudo, em que nós vamos bem de pequenos capítulos e a história é ao contrário. E aqui acontece exatamente a mesma coisa. E isso é muito interessante, principalmente no ponto de vista em que existem coisas que acontecem, por exemplo, no volume 15, que nós vamos descobrir o que é que causou isso no volume 14, ou seja, a relação de causa e efeito aqui é exatamente ao contrário. Nós vemos primeiro o efeito e só depois é que percebemos qual foi a causa que criou esse efeito. Isso eu acho que isso é muito interessante e que faz com que a história, que não é propriamente uma história que seja inovadora, mas a forma como ela é contada é que é inovadora e é que faz com que seja uma história de amor contada de uma forma diferente. A nível, digamos, de tom, eu acho que esta história tem um tom realista. Para quem gosta também muito, e fazendo mais uma vez uma comparação com o cinema, a trilogia Before, que eu acho que é uma das melhores trilogias assim de cinema, que retrata a vida amorosa de duas pessoas, é uma coisa que eu achei que está no mesmo tom, e que também aqui tem muito humor, um humor inteligente, é um humor leve. E eu acho que todo o livro tem esse tom leve e esse tom romântico, e eu percebo que haja pessoas que não gostam desse tipo de histórias, mas quem gosta, quem está disposto a ler uma coisa diferente, certamente vai gostar disto,
porque apesar de tudo não é uma história piegas, é uma história que é bem desenvolvida e que nos apresenta a trajetória destes personagens, apresenta a trajetória de um amor vivido à distância e que foi conseguido. Dando agora um conselho para quem ainda não leu: tentem ler isto no máximo em 2 dias. Se puderem ler tudo de seguida como eu fiz, acho que terão a melhor experiência de leitura, porque é exatamente aquela questão do efeito e da causa, e se vocês deixarem de ler e lerem um capítulo e depois só pegarem no capítulo passado 4 dias, vão se esquecer de algumas coisas e a piada do livro vai se perder. Ou seja, é um livro em que é preciso ter a memória fresca dos acontecimentos anteriores para, digamos, tirar o maior prazer da leitura deste livro. A nível de ilustração, acho que é um belíssimo livro. O Jordi Lafebvre, aqui no Verões Felizes, já tinha mostrado, que foi a primeira amostra dele ao mercado nacional, acredito. Acho que não há nenhum livro dele de outra série ou de outro volume publicado, e ele tem um traço fantástico, um traço em que ele consegue dar às cores um papel fundamental. Para mim é o melhor uso de cores num álbum de banda desenhada este ano. É absolutamente fantástico aquilo que ele consegue fazer com as cores. E apenas iria destacar que as orelhas dos personagens não têm nenhum destaque, apenas temos o formato, mas depois os detalhes das orelhas não aparecem, não sei porquê. Provavelmente foi uma escolha do autor, porque aqui no Verões Felizes já acontece, mas é um volume e é um livro absolutamente fantástico, argumento e arte digamos, a combinarem-se perfeitamente, e sem dúvida que vai ser um dos melhores livros deste ano. E a nível de edição também acho que vai ser uma das melhores do ano, porque tem aquela textura da capa que outros volumes da Arte e Autor têm, como o armazém central. Tem aqui uma parte brilhante no título e também nas gaivotas. Depois tem papel brilhante que dá um destaque às cores. E eu gostei muito desta escolha de papel, porque se a Arte e Autor tivesse escolhido um papel offset, um papel baço, não iria ter o mesmo destaque e o mesmo contraste. Sem dúvida que é uma edição fantástica. Quero também fazer só uma referência à capa, que este é o reflexo. A capa, digamos, a imagem seria assim, em que temos os personagens a passear e depois víamos o reflexo dele. Sem dúvida que é uma jogada de gênio do Jordi Lafebvre, e esse sem dúvida que é um dos melhores livros do ano. Eu devo fazer uma lista de 10 melhores volumes publicados aqui em Portugal, e eu acredito muito que este deve estar entre os melhores volumes de banda desenhada publicados aqui. Passando agora para Verões Felizes. Este foi o primeiro contacto que eu tive com a série. Eu nunca li nenhum dos outros 2 volumes. Mas já de caras posso dizer que gostei muito desta série. Aqui temos novamente o Jordi Lafebvre. No entanto, ele apenas está nas ilustrações, porque o argumento é do Zitrou. E antes de me perguntarem o porquê de eu ter começado pelo volume 3, este foi o primeiro volume da série que eu recebi pela Arte e Autor. No entanto, eu acho que isso não seja um problema, porque isto é um álbum duplo, e também os outros volumes são álbuns duplos e que contêm obviamente 2 histórias. E se formos ver aqui a lista dos volumes que foram publicados, no primeiro volume nós temos a história Rumo ao Sul e a Calheta, que se passam em 1973 e em 1969. Depois o volume 2, que tem a Menina Estéril e o Repouso do Guerreiro, passados em 62 e em 80. E neste volume temos a história A Fuga e a história As Gestas, que se passam em 79 e em 1970. Ou seja, a ordem de publicação das histórias não segue a ordem cronológica dos acontecimentos. Eu acho que isso também é uma coisa interessante, porque na minha experiência de leitura, ao ler aqui a história A Fuga, em que acompanhamos a família Fauderoy, eles são uma família de belgas, em que temos a mãe e o pai, que é o Pierre e a Madeleine, e depois temos os seus filhos. Esta história, ao contrário do que indica o título da série, não se passa no verão. Apesar das outras histórias se passarem no verão, esta passa-se nas férias de Natal, e cada uma destas histórias tem uma música
ou um álbum ou um artista associado. Para esta história, o álbum que está associado é o álbum The Wall, também do ano de 1979, em que se passa a história, que é dos Pink Floyd, né, que é um álbum que eu gosto muito da banda. E esse álbum e essa banda têm um papel fundamental porque um dos filhos daqui da família comprou um bilhete para assistir aos Pink Floyd em Londres. No entanto, os pais não o querem deixar porque eles vão de férias de Natal para outro lugar que não é Londres, e isso leva a que durante a viagem o rapaz fuja e tente, digamos, concretizar esse sonho de ver os Pink Floyd, e a família fica preocupada, não é? E isso surpreendeu-me, porque Verões Felizes parece-me ter, ou pelo menos a ideia que eu tinha antes de ler, de serem histórias leves, de serem histórias bem humoradas, e aqui temos uma história em que tem um tom mais sombrio, talvez por isso se passe no Natal, em que vemos a preocupação dos pais e dos irmãos, vemos também essa rebeldia do rapaz que tenta fugir, e isso surpreendeu-me, mas por outro lado acho que foi muito bem executado por parte do argumento, porque consegue mostrar já aí as dinâmicas da família, não é? O rapaz que está numa fase aqui em 1979 da adolescência, de começar a ser rebelde, de querer ter a sua independência, e ele chateia-se com os pais, tem uma discussão porque ele quer ir, mas os pais têm esse lado mais protetor e não o querem deixar. E depois temos essa preocupação, não é? Que é uma coisa que é normal, que eu acredito que seja normal dos pais, que estejam sempre preocupados com os filhos, que queiram obviamente protegê-los, porque é de facto uma das obrigações dos pais, que é proteger os seus filhos, e então achei muito interessante desse ponto de vista. Mas depois a história acaba por acabar bem, mas gostei muito dessa abordagem, que foi completamente contra aquilo que eu estava à espera de Verões Felizes. Já na história As Giestas, temos uma história que foi mais ao encontro daquela expectativa que eu tinha, que era uma história aí já passada no verão, e que tem a particularidade de se passar 9 anos antes, ou seja, os personagens que eu tinha visto no 1979 estão mais novos, e obviamente estão diferentes porque as pessoas ao longo do tempo mudam. Uma das principais mudanças é o facto da filha mais nova, que é a Pepette, ainda não ter nascido, e neste momento a Madeleine está grávida, e os filhos estão à espera e estão, digamos, a antecipar o nascimento da sua irmã mais nova. Por outro lado, também temos o pai, e nós vemos-lo aqui a trabalhar porque ele é um artista de banda desenhada, e ele, como não consegue acabar o livro, acaba por levar esse trabalho para a quinta que eles vão. Eles acabam por ficar numa quinta porque o carro deles tem um problema, e o carro deles, eu aproveito para falar que é a Menina Sterile, que é uma 4L, que eles têm uma ligação muito afetiva com esse carro. Acredito que seja desenvolvido noutros volumes, porque de facto há um álbum que tem o nome do carro, e então eles têm de ficar numa quinta que se chama As Giestas. Eles são acompanhados por duas mulheres que os acolhem, e é interessante ver as crianças a brincar com os animais na quinta, e gostei muito da dinâmica apresentada neste livro. Uma coisa que é abordada aqui neste livro é relações homossexuais, porque essas mulheres têm uma relação homossexual, e é interessante ver a forma como as crianças têm a percepção disso, e também o facto de a história se passar em 1970 tem um impacto porque as mulheres tentam esconder essa relação, porque isso ainda não era, digamos, bem visto na sociedade, e é muito interessante a forma como eles conseguem abordar um tema, digamos, tão importante nos dias de hoje, de uma forma leve, porque as crianças têm uma visão pura das coisas e elas veem aquilo como deve ser, ou seja, são apenas duas pessoas que se amam, e que não é pelo facto de serem pessoas do mesmo sexo que não podem ter, digamos, esse amor e gostarem uma da outra. Por isso achei uma abordagem muito interessante, e gostei muito também de ver essa diferença temporal entre as histórias, sem dúvida que vale muito a pena. Falando da edição, temos capa brilhante, ao contrário do Apesar de Tudo, mas papel offset que eu acho que digamos, não consegue captar tão bem as cores como no Apesar de Tudo. As cores são boas, mas o papel
não consegue demonstrar esse contraste, e por isso acho que é o único ponto, digamos, não é que seja negativo, mas pior da edição, que poderia ser melhor. No entanto, são duas edições que valem muito a pena, e gosto muito destes dois volumes, e vou sem dúvida que vou atrás dos outros volumes de Verões Felizes. Mas digam nos comentários se já leram esses livros, se gostaram. Não se esqueçam de deixar o like, subscrever o canal e ativar as notificações para não perder mais análise de banda desenhada. E mais uma vez, obrigado por assistirem ao vídeo e boas leituras.